Na aula anterior, nós vimos que existem dois tipos de paisagem, as naturais e as culturais. E também vimos que as paisagens culturais podem aparecer com outros nomes, como paisagens transformadas, modificadas ou humanizadas. Nessa aula, nós veremos que as paisagens elas podem ser transformadas de algumas maneiras. Hoje, nós veremos como que as paisagens podem ser transformadas pela natureza. Primeiro, quais seriam os elementos naturais que podem fazer com que as paisagens se transformem? Então eu tenho chuvas, ventos, o calor do sol, o movimento dos rios, dos mares e também temos alguns fenômenos naturais como terremotos e vulcões. As chuvas e os ventos são os que mais contribuem para essas modificações naturais que acontecem ao longo do tempo. No caso da chuva, tanto quando chove muito e quando há a falta dela, as paisagens podem sofrer grandes modificações, como é o caso das imagens. Essa imagem que vocês veem agora retrata uma ponte sobre o Rio Grande, na estação da seca, quando há pouca chuva. A segunda imagem retrata o mesmo local, mas na estação das chuvas, onde há maior quantidade de chuvas. Também pode haver longos períodos sem ter incidência de chuva. Esse período é chamado de estiagem. Nesse caso, além da transformação da paisagem, também pode ocorrer falta de água significativa para a população. Por isso é tão importante a economia de água no nosso dia a dia, que quando aconteça períodos desse tipo, por fenômenos naturais que nós não conseguimos prever, a gente não fique sem água. Assim como a falta dela, o excesso dela também pode causar grandes modificações nas paisagens. Também podem causar muitos problemas, como deslizamentos de terra que ocorrem nas encostas dos morros, e o prejuízo para quem mora nessas áreas é muito grande. Agora, observem a imagem. Essa é uma parte de Angra dos Reis antes de chuvas intensas. Essa é o mesmo local após chuvas intensas. Observem como que houve modificações por conta dessas chuvas. Então, houve deslizamento de terra e com isso houve prejuízos para a população. Observem as demais imagens de outros locais com antes e depois. Como vocês puderam ver, a falta ou o excesso podem causar grandes prejuízos para todo mundo. Vocês já ouviram aquele ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Agora vocês entenderão o motivo desse ditado popular. Quando nós falamos das chuvas, nós não podemos esquecer dos rios e mares que também provocam mudanças nas paisagens. Devido ao movimento das águas, elas acabam provocando desgastes nas rochas que estão próximas ao seu curso, transformando a paisagem por onde ela passa. Por isso o ditado: a água não é mole, mas de tanto ela passar por aquele lugar, de tanto ela passar por aquela rocha, ela vai provocando desgastes e com isso vai acontecendo buracos, vai formando novas rochas, vai carregando aqueles pedacinhos de rocha para outros lugares. De tanto bater a água ali naquela rocha, acaba furando ela. Isso não acontece de repente, leva tempo, mas existe a transformação. Observem a imagem. Nessa imagem, nós podemos ver rochas que ficam no fundo do rio e, como tem correnteza, elas acabaram moldando e modificando as rochas que estavam ali. Se a gente tirar uma foto e daqui 10 anos for no mesmo local para observar, vocês vão ver que aquela mesma rocha vai estar de uma outra maneira. Ela vai ter outros buracos, ou um buraco que era pequenininho vai ter aumentado, e assim por diante. Como nós vimos no início, não só a água, mas também os ventos podem causar grandes transformações nas paisagens. O movimento do ar, ou seja, o vento, ele vai carregando as partículas soltas que vai aparecendo no decorrer dos anos das rochas. Como nós vimos que a água vai desgastando essas rochas, o vento também acaba desgastando, porque ele acontece com diferentes intensidades em diferentes lugares. Nesse exemplo, eu consigo observar a transformação que ocorreu
tanto pela água quanto pelo vento em uma mesma paisagem. Assim como o excesso ou a escassez da água causam transformações nas paisagens e também podem causar danos e prejuízos, o vento também sofre algumas alterações importantes. Existem ventos que nós podemos chamar de ventos mais calmos, que a gente quase nem percebe. Mas também pode haver súbitos deslocamentos de ar, que são aqueles ventos que acontecem de repente e com muita força, que podem causar grandes estragos, destruindo muita coisa por onde eles passam, e não só causando transformações nas paisagens, mas também causando muita destruição. Esses fenômenos naturais, eles recebem alguns nomes, como tornados, furacões ou ciclones. Vocês vão ver agora um vídeo explicando a diferença entre esses tipos de fenômenos naturais. Olá, eu sou o Sapo Jones. E eu sou o Sapo Ninja. E no episódio de hoje do vlog do Sapo Brothers, vamos falar de tornado. A gente corre na BR-3. Para evitar essa piadinha com o Tony Tornado, só se falássemos de furacão. Furacão não é o nome que se dá para injeção de cachorro? Hã? Bom, furacão e tornado são coisas diferentes. Como assim? Os dois não são ventos fortes girando e arrastando coisas para longe? Sim, mas furacão é maior, muito maior. Às vezes nem dá pra ver de tão grande. E dura mais também, pode durar dias. Ah, já o tornado é menor e dura menos, né? Uns 15 minutos mais ou menos, e pode ser muito mais destrutivo. Ah, sim, só conta como tornado se encostar no chão. Senão chama só de funil. E por que essas coisas acontecem? Ações dos ventos, variação de temperatura e umidade, clima, basicamente as mesmas coisas que causam tempestade. Em menos de 1% do caso, gera um ciclone. Ciclone? Furacão, tornado, tudo isso aí é ciclone. E o que fazer se a gente for pego por um? Se afastar do fenômeno, não ficar perto dele, não ficar parado perto de árvores, placas, torres de transmissão, desliga tudo que for elétrico ou a gás e tentar se proteger num lugar seguro, de preferência com várias paredes entre você e o lugar, e não ficar perto nem da janela, nem de objetos móveis. E depois que passa? Não ficar em prédios que a estrutura pode ter sido comprometida e nem em lugar que estiver sentindo cheiro de gás. Desculpa aí. E não usar serviços hospitalares ou de comunicação, a não ser que realmente esteja precisando, para deixar livre para quem está realmente precisando. E ajudar como puder aqueles que tiverem problemas de locomoção, por exemplo, crianças, idosos. Assim, e também enviando doações. É isso aí, pessoal. Cuidado com os tornados. E dê uma força pra galera que tá precisando. Assim como a água e o vento, o calor da luz do sol faz com que as paisagens também se transformem, participando do crescimento da vegetação e fazendo parte do ciclo da água, aquecendo a nossa superfície e fazendo a água que fica aqui retornar para o céu, transformando-se em nuvens e havendo a precipitação das águas, que são as chuvas. Algumas transformações nas paisagens naturais também podem ocorrer por outros fenômenos, como terremotos e vulcões. Os terremotos, que são os tremores de terras, são provocados por movimentações que acontecem no interior do planeta. E esses tremores nós podemos ou não sentir aqui na superfície. Como que acontecem esses tremores? Esses tremores acontecem por causa do deslocamento das placas tectônicas, que são o que formam a nossa superfície. Então imagina que tem duas placas e elas têm uma fenda entre elas. Elas acabam se mexendo conforme o passar do tempo e às vezes elas acabam se chocando. Quando elas se chocam, no movimento de chocar delas faz com que a terra trema. Em alguns casos, nós não conseguimos perceber porque é muito superficial esse movimento, mas em alguns lugares do nosso planeta existem tremores de terra muito significativos que causam muita destruição e dano onde eles acontecem.
Esses tremores podem causar fendas ou, como a gente chama, as rachaduras no solo, transformando as paisagens. Mas como todo fenômeno natural, ele também pode causar algum tipo de destruição. Como eu disse, muitas vezes nós não conseguimos perceber esses tremores, essas acomodações, esses movimentos dessas placas. Porém, quando é muito forte, que dá pra gente sentir, em alguns casos a intensidade é tão grande, as fendas que se abrem são tão grandes que acabam engolindo muito lugar por onde acontece o terremoto, causando muita destruição e muito prejuízo para as pessoas que moram no lugar onde isso acontece. No Brasil, como nós estamos em uma região muito estável, essas acomodações acontecem com pouca frequência, então nos lugares em que acontece, nós quase não percebemos. Já os vulcões, que também são formados por conta dessas movimentações que acontecem entre as placas tectônicas, eles podem ser confundidos com morros, com montanhas, pelo seu formato. Então essas montanhas, elas têm fendas entre elas que ligam ao núcleo da Terra, que é onde fica uma parte líquida muito quente, aonde tudo começa. E esses movimentos que acontecem entre as placas tectônicas faz com que o magma, que é um material muito pastoso e muito quente, a temperatura dele é muito alta mesmo. Essa movimentação faz com que esse núcleo, esse magma, suba e acaba saindo por essa fenda dessas montanhas, causando assim as erupções vulcânicas. Geralmente seguidos por terremotos, os vulcões jogam esse magma, jogam esse material e por onde esse material passa, vai queimando e vai transformando toda e qualquer paisagem que tiver no seu curso, como se fosse um rio de água quente. Quando esse magma entra em contato com a superfície, após um tempo, ele vai se resfriar e vai endurecer, se transformando em novas rochas, em novas paisagens. Assim como os terremotos são pouco ocorridos no Brasil, não existem vulcões na área brasileira. Por quê? Como eu disse, aqui nós estamos numa região muito estável, onde quase não há deslocamento dessas placas tectônicas que sejam suficiente para a formação de um vulcão. Bom, pessoal, nessa aula então nós vimos as transformações que podem ocorrer nas paisagens naturais por elementos naturais. Vou deixar no final do vídeo a resposta das questões para vocês conferirem e qualquer dúvida vocês podem me procurar.